Meu ex postou foto com outra durante nossa conversa de término. Conheci 5 ex-namoradas dele e descobrimos que éramos todas vítimas do mesmo padrão. A vingança foi doce. Eu, M29, acabei de sair de um relacionamento que me deixou completamente abalada. Não pelo término em si, mas pela forma como tudo aconteceu e principalmente por descobrir quem ele, H32, realmente era por trás da máscara que usou durante meses. Quando ele terminou comigo, a justificativa foi tão absurda que eu ainda tenho dificuldade de processar. Ele disse que estava com medo de querer ficar com outras pessoas enquanto estivéssemos juntos, porque olhava mulheres na rua e se sentia atraído por elas. Eu tentei ser compreensiva, falei que a atração é natural, que todo mundo olha, que isso não significa nada se a gente tem compromisso um com o outro. Mas ele continuava insistindo nessa desculpa esfarrapada, como se fosse algo incontrolável, como se ele fosse uma vítima dos próprios impulsos. O que me partiu mesmo não foi o término, foi o que veio depois. Alguns dias após a conversa inicial, ele me mandou uma mensagem pedindo um PX simbólico de R$ 400 por todo o tempo que passamos juntos. Eu li aquilo 3 vezes antes de conseguir processar. Ele estava literalmente me cobrando pelo relacionamento, como se eu devesse alguma compensação financeira por ele ter investido tempo em mim. A audácia era tão surreal que eu fiquei sem palavras. Mesmo assim, ainda havia uma parte de mim que queria entender, que queria tentar. Marquei uma conversa para discutirmos a possibilidade de uma reconciliação. Eu estava disposta a ouvir, a tentar construir algo melhor. Mas quando nos encontramos, ele me tratou de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. Frio, ríspido, quase cruel. Era o mesmo tom que eu sabia que ele usava com pessoas que o irritavam profundamente. E ali estava eu, recebendo esse tratamento. Foi nesse momento que percebi, ele estava irredutível. Não havia mais espaço para conversa, para construção, para nada. Então respirei fundo e mudei o assunto. Tudo bem, eu aceito. Mas preciso pegar minhas coisas na sua casa. E foi aí que veio o golpe final, o momento que cristalizou tudo e me fez enxergar quem ele realmente era. Durante nossa conversa, ele postou uma foto nos stories do Instagram. Era ele com uma garota no elevador do prédio dele. A intimidade da foto era inconfundível. O sorriso dele, aquele mesmo sorriso que ele usava comigo quando tudo estava bem. A proximidade dos corpos. Tudo ali gritava que aquilo não era novo, que provavelmente já vinha acontecendo há algum tempo. Eu olhei para a tela do celular e senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não pela traição em si, mas pela frieza do timing. Ele estava ali, na minha frente, fingindo ter uma conversa séria comigo, enquanto postava uma foto com outra pessoa. A falta de respeito era tão gritante que beirava o cômico. Naquele instante, tudo fez sentido. Eu não tinha amado uma pessoa real. Tinha me apaixonado por um personagem cuidadosamente construído, uma versão editada de alguém que, na verdade, era profundamente inseguro e tinha traços claros de narcisismo. Ele tinha me vendido uma fantasia, e eu tinha comprado de olhos fechados. Mesmo anestesiada pela descoberta, minha reação foi automática e cirúrgica. Bloqueei ele em todas as redes sociais, pedi a devolução de absolutamente tudo que era meu, incluindo os presentes que minha família tinha dado para ele. E comecei a recolher os cacos emocionais que estavam espalhados pelo chão. Entre as coisas que pedi de volta estava um eletrodoméstico específico que eu tinha levado para a casa dele, um mixer que minha mãe tinha me dado de aniversário. Quando mencionei que queria de volta, a reação dele foi desproporcional. Ele ficou visivelmente incomodado, quase ofendido, como se eu estivesse pedindo algo absurdo. E foi aí que eu percebi algo hilário. Ele ficou mais abalado com o pedido de devolução das minhas coisas do que com o próprio término. Aquilo me fez rir, mesmo no meio da dor. O homem tinha acabado de terminar comigo, estava claramente com outra pessoa, mas o que realmente o perturbava era ter que devolver meus pertences. As semanas que se seguiram foram um inferno. Eu chorava no banho, perdia o sono, revivia conversas na minha cabeça tentando entender onde tinha errado, onde tinha perdido os sinais. Mas aos poucos, conforme a névoa da dor começava a se dissipar, eu comecei a analisar tudo com mais clareza. E quanto mais eu pensava, mais peças do quebra-cabeça se encaixavam. Comecei a lembrar de detalhes que na época pareciam inofensivos, mas que agora formavam um padrão preocupante. A casa dele era praticamente um museu das ex-namoradas. Havia objetos espalhados por todos os cantos, uma caneca aqui, um livro ali, uma almofada no sofá, todos pertencentes a mulheres que tinham passado pela vida dele. Quando eu perguntava sobre isso, ele dizia que eram apenas coisas que não tinham importância. Mas eu percebi que não eram apenas coisas. Eram troféus.
Cada objeto representava uma conquista, uma pessoa que ele tinha conseguido manter sob seu controle por algum tempo. E agora eu entendia por que ele tinha ficado tão incomodado quando pedi minhas coisas de volta. Eu estava recusando fazer parte da coleção dele. Outro padrão que ficou óbvio foi a idade das mulheres com quem ele se relacionava. Ele tinha 32 anos, e todas as namoradas dele, incluindo eu, éramos significativamente mais jovens. Eu tinha 29, a anterior tinha 26, a de antes tinha 24. Ele claramente buscava mulheres em uma fase da vida em que ainda estávamos nos descobrindo, ainda éramos moldáveis, como ele mesmo gostava de dizer. Na época eu achava fofo quando ele dizia que eu era uma tela em branco cheia de possibilidades. Agora me dava náusea pensar nisso. Ele não queria uma parceira, queria alguém que ele pudesse moldar de acordo com suas necessidades. Alguém que ainda não tivesse experiência suficiente para questionar certas atitudes, certas falhas. E falando em falhas, quanto mais eu refletia, mais evidente ficava a total incapacidade dele de funcionar como um adulto responsável. A casa dele era um caos. Não um caos charmoso de artista desorganizado, mas um caos preguiçoso de alguém que simplesmente não queria lidar com responsabilidades básicas. Ele morava sozinho há 4 anos naquele apartamento e não tinha um balde. Um balde. Quando precisávamos limpar alguma coisa, tínhamos que improvisar com bacias ou baldes emprestados dos vizinhos. Eu ofereci comprar um para ele umas 3 vezes. Sempre com cuidado para não parecer que estava invadindo o espaço dele, sabe? Mas ele recusava, dizia que ia comprar, que já estava na lista. Meses se passaram. O balde nunca apareceu. Os suportes do banheiro eram outro exemplo gritante. Quando comecei a frequentar a casa dele, os suportes para toalha e papel higiênico estavam jogados no armário embaixo da pia. Eu perguntei se ele queria ajuda para instalar. E ele disse que não precisava, que ia fazer qualquer dia desses. Qualquer dia desses virou semanas que viraram meses. Sempre que eu tocava no assunto, ele ficava na defensiva, como se eu estivesse cobrando algo absurdo. Não é prioridade agora, tenho coisas mais importantes para fazer, para que tanta preocupação com isso? Um dia, eu simplesmente peguei a furadeira dele e instalei tudo sozinha. Levou 15 minutos. Quando ele viu, fez um comentário passivo-agressivo sobre como eu era ansiosa e controladora. Eu engoli o comentário na época, mas agora via com clareza. Ele estava projetando. Eu não era controladora, eu só estava cansada de viver em um apartamento de adulto que parecia um quarto de adolescente mal cuidado. E não era só a casa. Era tudo. Ele tinha uma pendência financeira com uma ex-namorada que já durava mais de 1 ano. Ela tinha emprestado dinheiro para ele pagar uma dívida urgente. Ele me contou isso com orgulho, como se fosse normal explorar a boa vontade das pessoas, e desde então vinha enrolando para devolver. A menina mandava mensagem para ele toda semana. Eu vi algumas dessas conversas quando ele deixava o celular aberto. Ela era educada, mas dava para sentir o desespero nas entrelinhas. Você disse que ia depositar semana passada, preciso muito desse dinheiro. Você sabe da minha situação, por favor, me dá pelo menos uma previsão. E ele visualizava e não respondia. Ou respondia com desculpas vagas. Tá difícil aqui também, semana que vem resolvo, calma, não vou te deixar na mão. Mas nunca resolvia nada. Eu tentei conversar com ele sobre isso algumas vezes. Disse que era importante honrar compromissos, que a menina devia estar realmente precisando. Ele ficava irritado, dizia que eu não entendia a situação dele, que tinha outras prioridades, que ela podia esperar mais um pouco. Agora eu percebo que ele provavelmente está enrolado com isso até hoje, porque é assim que ele funciona. Ele empurra os problemas para debaixo do tapete e espera que magicamente desapareçam ou que alguém resolva por ele. E eu estava perigosamente perto de me tornar esse alguém. Nos últimos meses do relacionamento, eu me via fazendo coisas que não eram minha responsabilidade. Lembrando ele de pagar contas, organizando a agenda dele, comprando coisas básicas para a casa que ele esquecia de comprar, ligando para resolver problemas que ele não tinha tempo de resolver. Eu estava me tornando a mãe dele, e o pior é que ele adorava isso. Percebi que sempre que eu assumia alguma responsabilidade por ele, ele ficava mais carinhoso, mais atencioso. Era como se eu estivesse sendo recompensada por cuidar dele. E quando eu tentava estabelecer limites, quando eu dizia isso é algo que você precisa resolver sozinho, ele ficava distante, frio, até que eu voltava atrás e resolvia o problema por ele. Foi um ciclo doentio que eu só consegui enxergar depois que tudo acabou. Lembro de uma vez em que ele perdeu o prazo para renovar um documento importante. Ficou desesperado, dizendo que isso ia atrapalhar um projeto de trabalho, que ele estava ferrado.
Eu larguei tudo o que estava fazendo, pesquisei como resolver, liguei para os lugares certos. Consegui marcar um atendimento emergencial e ainda o acompanhei até lá porque ele estava muito nervoso para ir sozinho. Ele me agradeceu com um jantar romântico. Na época eu achei lindo. Agora vejo que era transacional. Eu resolvia os problemas dele, e ele me dava migalhas de afeto em troca. E a ironia de tudo isso? Ele terminou comigo dizendo que tinha medo de querer ficar com outras pessoas. Mas a verdade é que ele sabia que eu estava começando a acordar. Eu estava começando a questionar, a estabelecer limites, a não mais aceitar passivamente todos os comportamentos dele. Eu não era mais moldável. E para alguém como ele isso era inaceitável. A foto com a garota no elevador não foi um acaso. Foi uma demonstração de poder. Ele queria que eu visse, queria me machucar, queria provar que ele já tinha substituído a peça defeituosa. Eu por uma nova, provavelmente mais jovem, provavelmente mais disposta a aceitar as migalhas que ele oferecia. Mas dessa vez a estratégia dele falhou. Em vez de me desesperar, de implorar por uma segunda chance, de aceitar as condições dele, eu simplesmente saí. Peguei minhas coisas, bloqueei os contatos e comecei a reconstruir minha vida longe daquele caos emocional. E olha, não foi fácil. Teve dias em que eu quis mandar mensagem, quis saber se ele estava bem, se estava arrependido, se a garota nova já tinha descoberto quem ele realmente era. Teve noites em que eu chorei tanto que achei que ia desidratar. Teve momentos em que questionei se eu não tinha sido dura demais, se eu não deveria ter dado mais uma chance. Mas sempre que esses pensamentos vinham, eu lembrava do balde que nunca foi comprado, dos suportes que ficaram meses no armário, da ex que ainda estava esperando o dinheiro dela, da forma como ele me tratou durante aquela última conversa, da foto postada enquanto ele fingia estar tendo uma discussão séria comigo. E então eu respirava fundo e continuava seguindo em frente. 2 semanas depois do término, ele me mandou uma mensagem. Eu só vi porque ele usou o número da mãe dele, provavelmente porque sabia que eu tinha bloqueado todos os contatos dele. A mensagem dizia: "Oi, sou eu. Podemos conversar? Acho que terminamos de forma precipitada." Eu olhei para aquelas palavras e senti nada, nem raiva, nem vontade de responder, nem aquela pontada de esperança idiota que eu teria sentido semanas atrás. Só um vazio pacífico, quase reconfortante. Não respondi. Bloqueei o número da mãe dele também. No dia seguinte, ele tentou pelo e-mail. Dessa vez, a mensagem era mais longa, mais elaborada. Ele dizia que tinha refletido muito, que percebia que tinha errado, que eu era especial e ele tinha estragado tudo por insegurança. Disse que a amiga da foto era só isso, uma amiga, e que eu tinha interpretado mal. Que ele queria me ver para conversarmos pessoalmente, que eu merecia explicações melhores. Eu li tudo, e então arquivei o e-mail sem responder. O que ele não entendia, e provavelmente nunca vai entender, é que não era sobre a garota da foto. Não era sobre ciúmes ou sobre querer competir pela atenção dele. Era sobre o padrão completo de comportamento que eu finalmente tinha conseguido enxergar. Nos dias que se seguiram, comecei a fazer terapia. Algo que eu deveria ter feito há muito tempo, mas que sempre empurrava para depois. Minha terapeuta, uma mulher na casa dos 50 com um olhar que parecia atravessar as camadas de besteira que eu contava para mim mesma, me fez perguntas que eu não queria responder. Por que você achava que era sua responsabilidade resolver os problemas dele? Em que momento você percebeu que estava fazendo mais por ele do que ele fazia por você? Você acha que ele realmente te amava ou amava o que você fazia por ele? Essas perguntas doíam mais do que o término em si, porque me forçavam a encarar verdades que eu tinha evitado durante todo o relacionamento. Eu percebi que tinha sinais desde o começo. Na segunda vez que saímos, ele esqueceu a carteira em casa. Eu paguei o jantar, achando que era um acidente bobo. Na terceira vez, ele disse que estava esperando o pagamento de um freela e me pediu emprestado dinheiro para o cinema. Eu emprestei. Ele só me devolveu 3 meses depois, e só porque eu toquei no assunto. Mas eu justificava tudo. Ele está passando por um momento difícil, todo mundo esquece coisas, às vezes ele é distraído, é parte do charme dele. Não era charme. Era irresponsabilidade crônica mascarada de vulnerabilidade fofa. Lembro da primeira vez que fui ao apartamento dele. Fiquei chocada com o estado das coisas, mas ele imediatamente se explicou. Desculpa a bagunça, tive uma semana pesada no trabalho. Fez sentido na época. Exceto que toda semana era uma semana pesada. O apartamento nunca melhorava. Uma vez eu passei um sábado inteiro ajudando ele a organizar. Separamos roupas para doar, jogamos fora um monte de coisas inúteis, limpamos tudo. O apartamento ficou irreconhecível.
Ele me agradeceu com lágrimas nos olhos, disse que ninguém nunca tinha feito algo assim por ele, que eu era incrível. 2 semanas depois, estava tudo do jeito que estava antes. Talvez até pior. Quando questionei, ele se defendeu dizendo que era difícil manter sozinho, que ele não tinha tido tempo. Mas tinha tempo para sair com os amigos 3 vezes por semana. Tinha tempo para ficar horas jogando videogame. Tinha tempo para tudo, exceto para cuidar do próprio espaço. E eu aceitei. Porque naquela altura eu já tinha comprado a narrativa de que ele era sensível demais, delicado demais, diferente demais para se preocupar com coisas mundanas, como limpeza e organização. Eu romantizava a irresponsabilidade dele como se fosse algum tipo de característica artística. Que piada! Na terapia, minha psicóloga me apresentou o conceito de incompetência estratégica. É quando alguém finge ser ruim em algo ou simplesmente não faz, porque sabe que outra pessoa vai assumir a responsabilidade. Quanto mais ela explicava, mais eu via o rosto dele em cada exemplo. Ele não sabia lavar roupa direito? Eu lavava. Ele não sabia cozinhar nada além de miojo? Eu cozinhava. Ele esquecia de marcar consultas médicas? Eu marcava. Ele não conseguia lidar com conflitos ou conversas difíceis? Eu assumia o papel de mediadora, sempre suavizando as coisas, sempre facilitando. E no final, quando eu comecei a cansar, quando comecei a pedir para ele assumir pelo menos parte das responsabilidades da própria vida, ele encontrou alguém nova para fazer isso por ele. A garota da foto provavelmente tem uns 24, 25 anos. Provavelmente está na fase em que eu estava quando conheci ele, achando que pode consertar um homem, que o amor é sobre sacrifício, que se ela for paciente e dedicada o suficiente, ele vai mudar. Eu queria poder avisar ela, mas sei que não adiantaria. Assim como não adiantaria se alguém tivesse me avisado. A gente precisa viver certas coisas para aprender. Um mês após o término, encontrei por acaso com a ex dele, aquela que estava esperando dinheiro. Foi numa cafeteria no centro. Eu a reconheci porque ele tinha me mostrado fotos dela uma vez, quando estava me contando sobre seus relacionamentos passados, sempre se colocando como vítima, obviamente. Ela estava sozinha, mexendo no notebook. Hesitei por um momento, mas algo me impulsionou a ir até lá. Oi, desculpa incomodar. Você é a Mariana, certo? Eu sou. Era namorada do Rafael. O rosto dela mudou imediatamente. Não era raiva, era uma mistura de reconhecimento e algo que parecia compaixão. Ah, oi. Senta, por favor. Conversamos por quase 2 horas. E foi revelador. Mariana tinha 26 anos quando começou a namorar ele. O relacionamento durou 1 ano e meio. Ela descreveu exatamente o mesmo padrão. No começo ele era atencioso, presente e parecia o parceiro perfeito. Depois, gradualmente, começou a transferir responsabilidades para ela. Primeiro pequenas coisas, depois cada vez mais. Ele me fez acreditar que eu era especial porque entendia, ele de um jeito que ninguém mais entendia, ela disse, mexendo no café já frio. Mas na verdade, eu só era conveniente. Eu resolvia as coisas que ele não queria resolver. O término deles foi parecido com o nosso. Ele simplesmente anunciou que não estava mais sentindo a mesma coisa, que precisava de espaço. 1 semana depois, estava com outra garota. E o dinheiro? Eu perguntei. Ela suspirou. Desisti. Cansei de cobrar. Bloqueei ele em tudo e decidi que foi o preço que paguei para aprender a lição. Perguntei quanto era, e quando ela me disse o valor, meu estômago embrulhou. Era quase 2 salários mínimos. Não eram os R$ 400 ridículos que ele tinha tentado me cobrar, dinheiro que ela realmente tinha emprestado em um momento de necessidade dele. Você conheceu a próxima? Mariana perguntou com um meio sorriso triste. Vi uma foto, respondi. Ela parece nova. Sempre são, ela disse. Ele precisa de alguém que ainda não sabe como as coisas funcionam. Alguém que vai achar fofo que ele é desorganizado e sonhador. Alguém que vai maternizar ele sem perceber. Aquela conversa mudou algo em mim. Não era só sobre validação, embora fosse reconfortante saber que eu não tinha imaginado as coisas, que o padrão era real. Era sobre entender que eu tinha escapado de algo que poderia ter durado anos, que poderia ter me consumido completamente. Quando me despedi da Mariana, ela me abraçou e sussurrou. Você teve sorte de sair cedo. Eu demorei 1 ano e meio para perceber. Você levou o quê? 6 meses? 7, corrigi, e ela sorriu. Ainda é pouco. Você vai ficar bem. Voltei para casa naquela tarde com uma sensação estranha. Era como se um peso tivesse saído dos meus ombros, mas ao mesmo tempo, havia uma tristeza profunda. Não por ele, mas por todas nós, eu, Mariana, a garota nova, e provavelmente outras que eu nem conhecia. Todas presas no mesmo ciclo,
todas acreditando que eram especiais, que eram diferentes, que dessa vez seria diferente com ele. Comecei a perceber que minha recuperação não era linear. Tinha dias em que eu acordava me sentindo poderosa, livre, feliz por ter terminado. E tinha dias em que a solidão batia tão forte que eu questionava se não tinha sido exagerada, se não deveria ter tentado mais uma vez. Foi num desses dias ruins que quase cometi o erro de responder às mensagens dele. Ele tinha criado um e-mail novo e mandado uma mensagem longa, dizendo que estava em terapia, que estava trabalhando em si mesmo, que percebia agora tudo o que tinha feito de errado. Meu dedo pairou sobre o botão de responder por longos minutos. Eu queria acreditar. Queria acreditar que pessoas mudavam, que ele realmente estava fazendo um trabalho genuíno de autoconhecimento, que talvez. Mas então lembrei de algo que minha terapeuta tinha dito: pessoas podem mudar, sim. Mas mudança real leva tempo, esforço consistente e, principalmente, precisa acontecer sem a motivação de recuperar alguém. Se ele está mudando para te ter de volta, não é mudança real. É manipulação. Em vez de responder, liguei para minha melhor amiga, Júlia. Ela tinha acompanhado todo o relacionamento e o término. Quando contei sobre o e-mail, ela foi direta. Ele está em terapia há quanto tempo? Não sei, ele não especificou. Pois é, porque provavelmente começou semana passada, depois que percebeu que você não ia voltar. E aposto que você quiser que ele vai desistir em um mês quando perceber que terapia de verdade é difícil e exige que ele confronte quem ele realmente é. Júlia estava certa. Eu sabia disso no fundo. Mas ouvir de alguém que me conhecia bem, alguém que tinha me visto chorar tantas vezes por causa dele, me deu a força que eu precisava. Arquivei o e-mail sem responder. Bloqueei o novo endereço. E decidi que aquela seria a última vez que ele teria qualquer espaço na minha vida. Os meses foram passando, e eu comecei a me reconstruir de verdade. Voltei a fazer coisas que tinha abandonado durante o relacionamento. Retomei as aulas de cerâmica que eu adorava. Comecei a sair mais com minhas amigas. Fiz aquela viagem para a praia que tinha planejado, mas nunca tinha ido porque ele sempre arrumava uma desculpa para não ir. E aos poucos fui lembrando quem eu era antes dele. Foi libertador perceber o quanto de mim mesma eu tinha deixado de lado para acomodar alguém que nunca tinha feito o mesmo por mim. As pequenas coisas que eu não fazia mais porque ele não gostava. Os lugares que eu não frequentava porque ele achava chato. As amizades que eu tinha negligenciado porque ele sempre queria minha atenção nos finais de semana. 3 meses depois do término, cruzei com ele na rua. Foi inevitável, vivemos na mesma cidade, frequentamos os mesmos lugares. Ele estava sozinho, mexendo no celular, parado na frente de uma farmácia. Meu primeiro instinto foi virar e ir para o outro lado, mas algo me fez continuar andando normalmente. Ele levantou os olhos, me viu, e ficou visivelmente desconfortável. Oi, ele disse, com aquele sorriso sem graça. Oi, respondi, sem parar de andar. Espera, a gente não vai conversar? Parei. Me virei. Olhei para ele de verdade pela primeira vez em meses. E sabe o que vi? Um homem comum. Não o monstro que eu tinha criado na minha cabeça nas primeiras semanas. Não o príncipe encantado que eu tinha amado. Apenas um homem de 32 anos que claramente não sabia lidar com a própria vida. Não tenho nada para falar com você, disse calmamente. Eu mandei várias mensagens. Você não leu nenhuma? Li algumas. Decidi não responder. Ele pareceu genuinamente chocado, como se não pudesse conceber que alguém simplesmente escolhesse não responder às grandiosas declarações dele. Mas, eu queria te explicar algumas coisas. Acho que você me entendeu mal em várias situações. E ali estava. A mesma coisa de sempre. Nunca era culpa dele. Sempre era um mal-entendido, uma interpretação errada, uma falha de comunicação. Nunca uma responsabilização real. Não, Rafael. Eu entendi perfeitamente. E por isso que estou indo embora. A garota da foto, ela era só uma amiga. Nada aconteceu entre a gente. Eu ri. Não de raiva ou de mágoa, mas de genuína surpresa com a audácia. Sabe o que é engraçado? Eu nem me importo. Ela podia ser sua namorada, sua amiga, sua prima, tanto faz. O problema nunca foi ela. Foi você. Eu mudei, ele começou, e eu levantei a mão. Para. Só para. Você não mudou em 4 anos morando sozinho, não aprendeu a comprar um balde, não aprendeu a assumir responsabilidades básicas, não devolveu o dinheiro para Mariana. Você não vai mudar em 3 meses só porque eu terminei com você. Ele abriu a boca para responder, mas eu não dei espaço. Espero que você fique bem. De verdade, mas longe de mim. E dessa vez, quando me virei e fui embora, não olhei para trás. Aquela noite chorei de novo. Mas eram lágrimas diferentes. Não eram de perda ou saudade. Eram de alívio.
de fechamento, de finalmente ter conseguido dizer o que precisava dizer sem esperar nada em troca. Júlia apareceu na minha casa com sorvete e vinho, mesmo sem eu ter pedido. Ela simplesmente sabia. Encontrei com ele hoje, contei, enquanto ela abria a garrafa. Acho que finalmente acabou de verdade. Ela sorriu e encheu 2 taças. Brinde a isso. Brinde. Na terapia da semana seguinte, minha psicóloga me fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Se você pudesse voltar no tempo e falar com você mesma no início do relacionamento, o que diria? Pensei por um longo momento. Acho que diria que amor não é sobre se sacrificar, que parceria é sobre 2 pessoas completas que escolhem dividir a vida, não sobre uma pessoa inteira cuidando de meia pessoa. E que quando você se pega fazendo o papel de mãe de alguém que deveria ser seu parceiro, é hora de ir embora. Ela assentiu, escrevendo algo no caderno. E você acha que a você do passado ouviria? Eu ri. Provavelmente não. Mas tudo bem. Ela precisava viver isso para aprender. E o que você aprendeu? Essa foi difícil, porque havia tantas coisas. Aprendi sobre limites, sobre red flags, sobre como narcisismo pode se disfarçar de sensibilidade, sobre como incompetência pode se mascarar de charme, sobre como abuso emocional não precisa ser gritado para ser real. Mas principalmente aprendi sobre mim mesma. Aprendi que eu tinha uma tendência a me colocar em último lugar, que eu valorizava ser necessária mais do que ser valorizada, que eu confundia ser útil com ser amada, e que essas coisas precisavam mudar se eu não quisesse repetir o mesmo padrão no próximo relacionamento. Aprendi que eu preciso me respeitar primeiro. Finalmente respondi, que não adianta esperar que alguém me trate bem se eu mesma aceito ser tratada mal, e que solidão é melhor do que má companhia. Minha terapeuta sorriu. Era um sorriso pequeno, mas carregado de aprovação. Você percebe o quanto evoluiu desde a primeira sessão? Eu não tinha percebido até ela mencionar. Na primeira sessão, eu tinha passado 50 minutos chorando e questionando o que eu tinha feito de errado, me perguntando se eu não tinha sido exigente demais, rígida demais, se eu não deveria ter dado mais chances. Agora, 2 meses depois, eu estava conseguindo ver a situação com clareza. Não era perfeito. Ainda tinha momentos de fraqueza, ainda tinha noites difíceis, mas era progresso real. Algumas semanas depois, aconteceu algo que testou seriamente minha recuperação. Recebi uma mensagem da garota da foto. Sim, dela. Meu coração disparou quando vi o nome desconhecido no Instagram solicitando para me seguir. Reconheci o rosto imediatamente. Por um momento, considerei simplesmente recusar e bloquear. Mas a curiosidade venceu. Aceitei a solicitação. Em menos de 5 minutos, ela me mandou uma mensagem. Oi. Sei que isso é estranho, mas preciso conversar com você. Pode ser? Todas as sirenes de alerta tocaram na minha cabeça. O que ela queria? Esfregar na minha cara que estava com ele? Me atacar por alguma coisa que ele tinha inventado sobre mim? Era uma armadilha? Mas algo na mensagem dela parecia genuíno, vulnerável. Sobre o que? Respondi, mantendo um tom neutro. Sobre o Rafael. Claro. Sobre quem mais seria? Levei horas para responder. Conversei com Júlia, que me aconselhou a não dar corda. Ela vai te usar para entender ele, e você vai acabar se envolvendo em drama que não é mais seu, ela alertou. Conversei com minha terapeuta na sessão seguinte. Você não deve nada a ela, foi o que ela disse. Mas se escolher conversar, estabeleça limites claros. E esteja preparada para a possibilidade de que seja doloroso. No fim, a curiosidade venceu. Ou talvez fosse algo mais do que curiosidade. Talvez fosse a lembrança da conversa com Mariana, de como aquilo tinha me ajudado. Talvez eu quisesse oferecer o mesmo para outra pessoa. Ok, podemos conversar, digitei finalmente. Marcamos em uma cafeteria diferente daquela onde tinha encontrado Mariana. Cheguei 15 minutos adiantada, uma tática que aprendi para me sentir no controle da situação. Escolhi uma mesa perto da saída, outro truque psicológico para me sentir segura. Quando ela chegou, fiquei surpresa. Nas fotos do Instagram, ela parecia confiante, sorridente, radiante. Pessoalmente parecia cansada. Tinha olheiras profundas e aquele olhar de quem não dorme direito há dias. Obrigada por vir, ela disse, sentando-se desajeitadamente. Eu sei que isso é bizarro. É um pouco, admiti. Qual é seu nome? Só sei que você existe pela foto. Camila. Tenho 25. Mais nova do que eu imaginava. E pelo jeito nervoso como mexia nas mãos, menos experiente em relacionamentos do que eu esperava. Quanto tempo vocês estão juntos? Perguntei direta. Ela hesitou. Oficialmente? 2 meses. Mas, a gente já conversava há mais tempo. Há quanto tempo?
Desde antes de vocês terminarem. Lá estava. A confirmação do que eu já sabia, mas que ainda doía ouvir em voz alta. Eu respirei fundo, lembrando a mim mesma de que isso não importava mais. Que o problema não era ela, era ele. Entendo, foi tudo que disse. Ele disse que vocês já estavam terminados, que era só uma questão de tempo, que o relacionamento estava morto há meses. Camila soltou tudo de uma vez. Como se estivesse ensaiada. Eu acreditei. Eu juro que acreditei. E agora? Ela olhou para baixo. Agora eu não sei mais no que acredito. E então ela começou a falar. E conforme falava, era como assistir um filme que eu já tinha visto, só que com atores diferentes. Ele era maravilhoso no começo. Atencioso, presente e engraçado. Fazia ela se sentir especial, única, como se ele nunca tivesse se conectado com ninguém daquela forma. Dizia que ela era diferente das ex, que com ela era real. Ele falou sobre você, Camila disse, me encarando. Disse que você era controladora, que cobrava demais dele, que ele se sentia sufocado. Eu ri sem humor, deixa eu adivinhar. Ele disse que eu queria que ele mudasse, que não aceitava ele do jeito que era? Ela arregalou os olhos. Exatamente isso. E você acreditou porque ele parecia tão sincero, tão machucado por ter passado por isso, né? Como você sabe? Porque ele fez a mesma coisa comigo. Sobre a ex dele. Tenho certeza que ele fez a mesma coisa com a ex antes dela. É o padrão. Camila ficou em silêncio por um momento, processando. Então perguntou com a voz pequena. Você pedia para ele fazer tarefas básicas e ele reclamava que você estava sendo mandona? Sim. Você acabava resolvendo as coisas por ele porque era mais fácil do que ficar pedindo? Sim. Você se sentindo mais como mãe dele do que como namorada? Sim. Ela cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus. Eu achei que era só comigo. Achei que eu estava sendo exigente demais. Você não está, eu disse firmemente. Esperar que um homem de 32 anos seja minimamente responsável não é ser exigente. É o básico. Ele me pediu dinheiro emprestado semana passada, ela soltou de repente. Disse que ia devolver no dia seguinte. Até agora nada. Meu estômago embrulhou. Quanto? R$ 200? Não era muito, mas era o suficiente. Era o começo. O mesmo padrão se repetindo. Camila, eu disse, me inclinando para frente. Você não veio aqui só para confirmar se ele mentiu sobre mim, veio? Ela balançou a cabeça, os olhos marejados. Eu vim por quê? Porque encontrei uma caixa. No apartamento dele. Uma caixa com coisas de várias mulheres diferentes. Tinha um caderno com seu nome. Uma caneca com iniciais que não são minhas nem dele. Uma blusa que claramente não é dele. E outras coisas. Muitas coisas. Ah, os troféus. Ele ainda mantinha a coleção. Quando perguntei sobre isso, ela continuou, ele ficou bravo. Disse que eu estava invadindo a privacidade dele, que não era da minha conta, que eram só lembranças sem importância. Mas a reação dele foi tão desproporcional. E então comecei a reparar em outras coisas. Que tipo de coisas? Ele some por horas sem dar satisfação. Fica irritado quando eu pergunto sobre o dia dele. Nunca tem dinheiro, mas sempre tem para sair com os amigos. O apartamento continua uma bagunça mesmo eu limpando toda semana. E tem essa dívida com uma ex que ele sempre arruma desculpa para não pagar. Mariana, eu disse. Você conhece? Conversei com ela uma vez. Ele deve para ela quase 2 salários mínimos. Camila pareceu estar à beira de um colapso. Ele me disse que era só R$ 300 e que ia resolver mês que vem. Mentira sobre mentira sobre mentira. Era impressionante como ele adaptava cada história para a audiência, sempre se colocando como vítima, sempre minimizando sua própria responsabilidade. Por que você veio falar comigo? Perguntei gentilmente. Você já sabe a resposta, não sabe? Ela sentiu devagar, as lágrimas finalmente caindo. Eu acho que sim. Mas eu precisava ter certeza. Precisava saber se eu estava louca ou se ele realmente é assim. Ele realmente é assim, confirmei. E provavelmente vai continuar sendo. Com a próxima depois dessa, até que eventualmente fique velho demais para conseguir mulheres jovens que acreditam nas histórias dele. Camila enxugou as lágrimas com as costas da mão. O que você fez? Depois que descobriu tudo? Terminei. Peguei minhas coisas e bloqueei ele em tudo. Fiz terapia. Chorei muito. E eventualmente segui em frente. É só isso. Ela pareceu desapontada. Você não fez nada? Entendi o que ela estava perguntando. Ela queria vingança. Queria que eu dissesse que tinha exposto ele, que tinha feito um escândalo, que tinha de alguma forma conseguido fazer ele pagar por tudo que tinha feito. No começo eu quis, admiti. Quis expor ele nas redes sociais, quis contar para todo mundo que tipo de pessoa ele era.
Quis fazer ele sentir pelo menos uma fração da dor que eu estava sentindo. Mas percebi que isso não ia mudar nada. Ia só me manter presa a ele, presa à raiva, presa ao passado. E eu queria ser livre. Camila ficou quieta, processando. Então, para minha surpresa, ela disse: eu não quero ser livre ainda. Eu quero que ele pague. Teve algo na forma como ela disse isso que me fez prestar atenção de verdade. Não era raiva cega. Era determinação fria. O que você está pensando? Ela me olhou diretamente nos olhos. Você disse que ele deve dinheiro para Mariana. Quanto exatamente? 3.500. E você? Ele te deve alguma coisa? Pensei nos jantares que paguei, nos presentes que dei, no dinheiro que emprestei e nunca vi de volta. Nunca tinha somado tudo, mas se somasse. Provavelmente uns 2.000, talvez mais. E provavelmente me deve os 200 e vai pedir mais emprestado em breve, ela continuou. Sem contar as outras. Porque sempre tem outras, né? Eu não sabia onde ela queria chegar, mas estava curiosa. Você ainda tem contato com a Mariana? Camila perguntou. Tem o Instagram dela. Consegue marcar um encontro com ela? Com nós três? E foi assim que 3 dias depois, as 3 estávamos sentadas na sala de estar de Mariana. Ela tinha ficado surpresa com a solicitação, mas quando expliquei pelo telefone que tinha a ver com Rafael, ela imediatamente concordou. Camila tinha um plano. E quanto mais ela explicava, mais eu entendia que tinha subestimado aquela garota de 25 anos. Ele é muito previsível, Camila começou, abrindo o notebook. Eu comecei a anotar os padrões dele nas últimas semanas. As mentiras, as desculpas, o jeito que ele manipula situações. E percebi uma coisa, ele é burro. Mariana riu. Verdade. Ele acha que é inteligente, mas é só arrogante. Exatamente. E gente arrogante comete erros, Camila continuou. Então aqui está o que descobri. Ele tem um padrão de pedir dinheiro emprestado de várias pessoas ao mesmo tempo, usando diferentes desculpas. Para mim, disse que era para consertar o carro. Para vocês, eram outras histórias. Mas o dinheiro nunca vai para onde ele diz que vai. Para onde vai então? Perguntei. Apostas online. Eu vi o histórico no computador dele quando estava procurando um arquivo que ele me pediu para enviar por e-mail. Ele tem uma conta em um site de apostas esportivas. E perde. Muito. Isso explicava tanta coisa. A falta crônica de dinheiro apesar de ter um emprego razoável. As mentiras sobre para onde o dinheiro ia. A urgência constante. Quanto ele está devendo no total, você acha? Mariana perguntou. Não sei exatamente, mas pelos valores que vi saindo da conta dele. Muito. E o pior é que ele provavelmente está fazendo isso há anos. Ficamos em silêncio por um momento, digerindo a informação. Então Mariana perguntou o que todas estávamos pensando. O que você quer fazer com essa informação? Camila sorriu. Era um sorriso frio que me lembrou que feridas recentes doem mais. Quero que ele pague. Não só financeiramente, mas de todas as formas possíveis. Nas semanas seguintes, nos tornamos aliadas improváveis. 3 mulheres em diferentes estágios de cura, unidas por um objetivo comum. Primeiro, Camila continuou o relacionamento normalmente. Mas agora estava documentando tudo, prints de conversas onde ele mentia, áudios onde prometia coisas que não cumpria. Fotos do apartamento sempre uma bagunça apesar dela limpar. Mariana, que trabalhava com direito, começou a compilar um dossiê de todas as dívidas dele. Ela me ensinou que legalmente, mensagens de texto podem servir como comprovação de empréstimo. Começamos a juntar todas as evidências de cada centavo que ele tinha pegado emprestado e não devolvido. E eu fui atrás das outras ex-namoradas. Não foi difícil encontrá-las. Rafael tinha o péssimo hábito de manter todas as ex no Instagram, mesmo aquelas que ele tinha machucado. Acho que fazia parte da coleção de troféus dele. A primeira que contatei foi Bianca, que tinha namorado com ele 2 anos antes de Mariana. Ela tinha 28 anos agora e quando expliquei a situação, não pareceu nem um pouco surpresa. Eu sempre soube que aquele desgraçado ia se ferrar eventualmente, ela disse quando nos encontramos para um café. Só não pensei que eu estaria viva para ver. Bianca tinha uma história ainda pior que as nossas. Ela tinha emprestado 5.000 reais para ele quando o pai dele ficou doente. Ou pelo menos era o que ele tinha dito. O pai estava bem, nunca tinha ficado doente. O dinheiro tinha ido direto para as apostas. Eu tenho tudo documentado, ela disse, puxando uma pasta física, organizada com plásticos e divisórias. Prints comprovantes de transferência, mensagens. Fui atrás judicialmente, mas desisti porque o advogado ia custar mais que o valor da dívida. E se você não precisasse pagar advogado? Perguntei. Ela me olhou interessada. Continue.
Depois de Bianca, encontrei mais duas, Amanda e Luísa. Cada uma tinha uma história parecida. Empréstimos não pagos, promessas quebradas, manipulação emocional. E cada uma tinha guardado evidências, movidas pela mesma intuição de que um dia aquilo poderia ser útil. Quando todas nós nos reunimos pela primeira vez, 6 mulheres, idades entre 24 e 31 anos, todas feridas pelo mesmo homem. A energia na sala era elétrica. Meu Deus, Amanda disse, olhando em volta. A gente podia fazer uma intervenção ou um documentário. Ou as duas coisas, Luísa sugeriu, e todas riram. Mas Camila trouxe a conversa de volta ao foco. Precisamos ser estratégicas. Se formos todas de uma vez, ele vai se fechar. Vai dizer que somos loucas, que estamos conspirando contra ele, que somos mal resolvidas. O que você sugere? Mariana perguntou. Vamos fazer em etapas. Primeiro, cortamos os recursos emocionais e financeiros. Depois, exponho ele. E por último, vem a parte legal. O plano era simples mas eficaz. Fase 1. Camila continuaria namorando com ele, mas pararia de fazer qualquer coisa por ele. Sem limpar o apartamento, sem emprestar dinheiro, sem resolver problemas. Quando ele reclamasse ou tentasse manipular, ela ia documentar. Fase 2. Cada uma de nós ia, individualmente, procurar ele para cobrar o dinheiro que ele devia. Não de forma agressiva, apenas educadamente estabelecendo prazos. Isso ia criar pressão de múltiplas direções. Fase 3. Quando ele inevitavelmente não pagasse ninguém e começasse a mentir mais descaradamente, Camila terminaria com ele de forma muito pública, expondo tudo nas redes sociais. Fase 4. Ação legal coletiva para recuperar o dinheiro. Parecia ambicioso, mas todas nós estávamos comprometidas. A fase 1 começou imediatamente. Camila mandava atualizações diárias no grupo de WhatsApp que criamos, nomeado ironicamente de Clube das Troféus. E era simultaneamente frustrante e validante ver os padrões se repetirem em tempo real. Ele acabou de me pedir para limpar o banheiro porque está nojento, mas quando sugeri que ele limpasse, disse que está cansado do trabalho. Pediu R$ 150 emprestados para consertar o carro. O carro está funcionando perfeitamente, acabei de ver ele dirigindo. Deixou um prato sujo na pia por 4 dias esperando eu lavar. Não lavei. Ele ficou passivo-agressivo a semana toda. Cada mensagem era recebida com uma mistura de raiva e reconhecimento das outras. Todas tínhamos vivido exatamente as mesmas situações. A fase 2 começou 3 semanas depois. Mariana foi a primeira. Ela mandou uma mensagem educada mas firme. Rafael, já faz mais de 1 ano que emprestei R$ 3.500 para você. Preciso que me devolva até o final do mês. Pode me confirmar que consegue fazer isso? Ele deixou no visto por 2 dias. Depois respondeu. Tá difícil aqui, você sabe. Mês que vem eu te devolvo, prometo. Você disse isso mês passado. E no mês anterior. Preciso de um comprometimento real. Nossa, Mariana, não achei que você fosse tão insensível. Tô passando por um momento difícil. Ela printou tudo e mandou no grupo. Fase 2, parte 1, concluída. Ele já está na defensiva. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!